Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Farinha Ciência e Prosa. E hoje teremos a professora Kátia Mendes apresentando o tema Chás e Ancestralidade. Bom, o nosso ciclo de palestras faz parte do nosso projeto Culináforo, que é um projeto de extensão e pesquisa da FRJ Macaé, que tem como componente as professoras Ainá Inocêncio, Célia Patriarca, Mariana Fernandes, Kátia Mendes, Adriana Silva e a nossa coordenadora Ruth Costa. Como colaboradoras, temos a psicóloga Fabiane Gonçalves, a graduanda em gastronomia Jéssica Silva, a enfermeira Gisele Maria, o graduando em produção cultural Guilherme Areias, as nutricionistas residentes Débora Lima e Luana Cunha, e a nutricionista mestranda Etienne Madureira. E as estudantes Maria Clara, Lislaine, Bárbara, Isabelle, Leila, Thaís, Brenda, Yara e eu, Maria Luísa. Bem, hoje a gente está fechando o nosso ciclo de palestras e a gente vai ter a professora Kátia, que é nutricionista, atuante na área de alimentação coletiva. Ela é mestre em ciência e tecnologia dos alimentos, especialista em gestão de qualidade para a coletividade, professora universitária em cursos de graduação e pós-graduação e gastronomia, na área de nutrição também, e servidora da Unirio como técnica em nutrição e dietética e sommelier de chá. Olá, boa noite. Todos me ouvindo? Tá saindo direitinho, Maria Luísa? Tá sim, tudo certo. Então tá bom. Boa noite a todos. Bom, muito obrigada pelo convite do Culinafro. É uma honra participar ativamente desse grupo. Obrigada pelo tema. É um tema desafiador, inovador, né? E obrigada a todos que estão aí se dedicando a ouvir o que a gente tem para dizer, né, com tantas temáticas que foram abordadas ao longo desse mês pelo Culinafro, debates importantes, debates de resistência, né, debates que nos chamam a convite para nos tornarmos sujeitos. E eu venho aqui bastante ansiosa para falar um pouquinho desse tema, chá e ancestralidade, e que eu tomei a liberdade de colocar um subtítulo na minha apresentação, em que eu coloco denúncia e anúncio. Ruth, você pode começar a passar, por favor? Obrigada. Bom, sou nutricionista e atualmente me tornei sommelier de chá. Muitas pessoas devem estar se perguntando o que é um sommelier de chá e até como eu cheguei a esse caminho. Contar brevemente. Em uma das minhas passagens por universidades, eu conheci uma nutricionista, Mariana Cata Preta, que disse que tinha terminado de fazer um curso de sommelier de chá. E eu já estava na busca para fazer uma especialização ou algo diferente com bebidas. Estava quase fechando um curso para fazer sommelier de cervejas, quando a Mariana me deu esse novo caminho. Resolvi pesquisar, buscar e fui atrás e me tornei sommelier de chás em dezembro de 2019 e foi um caminho que me abriu os olhos e me abriu o mundo para uma infinidade de coisas que dá para fazer com essa bebida. E aí estou sommelier de chás, ainda não sei nada, estou aprendendo muita coisa e eu vou contar para vocês um pouco do que é ser sommelier de chás e algumas diferenças que eu aprendi que existem aí nesse mundo, até a gente chegar, então, ao momento de ancestralidade, falar um pouquinho dos chás voltados aí às nossas práticas afro-brasileiras, que a gente tanto faz aqui. Ruth, pode passar, por favor. Bom, o que é um sommelier de chás, né? Ele é um profissional que veio aí aprender sobre a história dos chás, os hábitos, vai falar muito da cultura, vai trabalhar muito com as questões de rituais que envolvem essa bebida,
né? A gente aprende, vocês vão entender o porquê a gente faz classificação de folhas e variedades dos diferentes tipos de chás, os métodos de processamento, formas corretas de processar, de armazenar. A gente aprende a identificar sensorialmente em todos os chás, né? E isso leva tempo, isso não acontece num período de um curso. O curso ele vai levar em aproximadamente para a formação de um sommelier de chás em torno de 4 meses de imersão intensa nos conceitos, nas práticas, para que a gente desenvolva as nossas habilidades. A gente consegue aí também fazer uma classificação, sugestões, montar cartas, inovar com preparações doces, salgadas, alcoólicas, não alcoólicas, além de uma infinidade de outras possibilidades de atuação dentro desse mundo chá. As duas imagens que vocês veem aí é da Carla, foi a nossa primeira sommelier, e a Dani, que foi a idealizadora do Instituto Chá, no qual eu me tornei sommelier. Tá? Então, são as pessoas referências aqui para a gente, e são mulheres no Brasil, que nos dão aí essa referência nesse mundo chá. Então, pode passar, Ruth. O que vem a ser aí o chá? Chá, mundialmente, ele é conhecido a partir da extração da Camellia sinensis. Camellia sinensis é uma planta que vai crescer em torno até de 2 metros de altura, e é onde a gente vai utilizar única e exclusivamente as folhas dessa planta. E aí a gente tem essa planta, ela vai ser retirada as primeiras folhas, os primeiros brotos, que vão nos dar aí diferentes tipos de chá. Eu acredito que nesse momento muitas pessoas estão falando, então até agora eu nunca tomei chá. A gente tem uma cultura no nosso país de tudo que a gente faz a partir de folhas, de ervas, frutas, condimentos, a gente chamar tudo de chá. Mas, mundialmente, fora do nosso país, o chá, quando se refere a ele, a gente está falando exclusivamente da Camellia sinensis e aí das suas várias diferentes variações. A foto ao lado é da senhora Elizabeth, ela é uma produtora de chás no Brasil, felizmente, da Camellia sinensis. Ela tem um sítio, que é o sítio Estimada, que fica na cidade de Recife, interior de São Paulo. Ela é chamada a avó do chá, por isso é Obatian. E a gente tem um chá oriundo da Camellia sinensis nacional. E isso é muito importante, porque grande parte do chá que nós consumimos, ele vai vir de outros lugares, como por exemplo, a China, Japão, Índia, alguns lugares da África, inclusive. Pode passar, Ruth, por favor. A plantação de chá, e isso é importante, eu gostaria de chamar muita atenção de vocês, até para que a gente comece a pensar um pouco nessa prática, nesse cultivo do chá. Quando a gente tem uma plantação de chá, a gente vai chamar de chazal. Vejam, percebam aí a extensão desse chazal, né, e algumas pessoas que já estão fazendo a colheita. E sim, na maioria das vezes, essa colheita ela é feita manualmente e, em grande parte, quase que exclusivamente por mulheres, nessa posição que vocês estão vendo aí. Então, um cultivo, ou melhor, uma colheita extremamente delicada, porque vai ser necessário que se colha apenas alguns brotos e algumas pequenas folhas, né? E a gente vai entender de brotos de primeira, segunda, terceira e a quarta folha da Camellia sinensis. E quais são os chás, então, que a gente pode ter da nossa Camellia sinensis? Pode passar, Ruth. Me adiantei. Com relação ainda à Camellia sinensis, a gente tem aí algumas lendas que vão justificar essa prosperidade da Camellia sinensis, né? Essa manutenção da Camellia sinensis e essa aceitação no mundo da Camellia sinensis. Existem algumas lendas a respeito delas, e uma das mais aceitas é que de
O imperador, há muitos anos atrás, ele, como é comum na Índia, na China hoje, as pessoas tomam xícaras de água quente. E numa dessas tomadas de água, ele estava sentado embaixo de um arbusto, com um vento que aconteceu, caiu algumas folhas dessa camélia sinensis nessa xícara com água quente. E a partir daí, né, o contato dessa folha com a água quente, ele obteve-se ali uma nova bebida, da qual esse imperador, ele disse que encontrou aí a paz e começou a chamar aquela bebida de Thai. Né? E isso foi se propagando, ele foi levando essa nova bebida, e a gente tem aí essa bebida consagrada e que foi passando de geração em geração, né? Tanto nos lugares na China, como no Japão, na Índia, etc. Pode passar, Ruth, por favor. Vale a pena a gente prestar muita atenção de como essa história vai sendo passada de geração em geração, e para a gente entender o que é a força e o poder de ouvir e de se ter a ancestralidade no nosso convívio. Essa camélia sinensis, depois de colhida, ela vai passar por diferentes processos. Né? Ela pode passar por um processo de secagem, de aquecimento, de enrolamento, de prensa, e aí nós vamos ter o que muitos de nós já conhecemos, que são os chás branco, chá verde, o chá amarelo, o chá oolong, preto, e um chá fermentado, ou ainda conhecido como um chá escuro. Eu coloquei aqui brevemente para vocês o processo de oxidação das folhas que foram coletadas. Chama atenção também para o chá branco e para o chá verde, como a gente percebe os brotos que foram colhidos manualmente, para que a gente consiga ter aí o que a gente aprecia enquanto bebida, que é o chá. Próxima, Ruth, por favor. E aqui eu apresento os chás efetivamente, né? O chá branco é um chá que ele não passa por um aquecimento, ele é seco naturalmente, então é o broto daquela camélia sinensis, então ele vai ter essa aparência, e vai ter ali um licor, que é o líquido que sai depois que a gente faz a nossa infusão. Depois a gente vai ter um chá verde, que vai ter um breve aquecimento. O chá verde é um chá muito tradicional, muito consumido no Japão, principalmente quando ele é triturado, que a gente vai ter o matcha. O chá amarelo, que é um chá muito raro, porque ele é cultivado em alguns lugares, algumas regiões na China, e tem pouquíssima produção, e ele se torna aí, efetivamente um chá com valor muito agregado. Próximo, Ruth, por favor. Depois do chá amarelo, a gente vai ter o chá oolong. Esse chá oolong, ele vai ter uma variação na oxidação, então ele tem uma baixa oxidação das suas folhas. O chá preto, que é o mais comum, é o que a gente conhece muito aqui no Brasil. A gente faz um consumo bastante elevado do chá preto aqui no Brasil, depois do mate, e ele é um chá bastante diferenciado quando a gente compara com aquele nosso chá de saquinho, né? Aquele nosso chá preto de saquinho ou de sachê. E o chá escuro, que é um chá fermentado, e aqui eu vou chamar a atenção que ele tem ali umas propriedades interessantes, por ele ser fermentado, ele tem características probióticas também. Uma outra curiosidade desse chá escuro é que na antiguidade ele tinha os brasões das dinastias que tinham esses bolinhos de chá. A gente ainda encontra, mas não com os brasões, mas isso também é possível da gente obter. Então, da camélia sinensis, né, do chá, a gente consegue obter esses 6 tipos, essas 6 espécies, ou essas 6 famílias diferentes de chá, efetivamente, como é conhecido no mundo, né, exceto no Brasil. E isso a gente consegue perceber muito também quando a gente presta atenção em alguns filmes, né, em que são oferecidas algumas xícaras de chá. Em momento algum, a gente percebe ou ouve que aquele chá é de camomila, que é um chá de hortelã, que é um chá de capim-cidreira, por exemplo. É ofertado apenas uma xícara de chá.
claro que algumas regiões do mundo, por exemplo, se eu estiver na Inglaterra, o hábito na Inglaterra é de se consumir um chá preto. Então, evidentemente, quando eu estiver por lá, no caso de eu solicitar, vai vir um chá preto, mas eu tenho outras variações desse chá. Se eu estiver no Japão, em sua grande maioria, pode ser servido chá verde. E aí isso vai dependendo de região para região. O que eu quero deixar destacado aqui, né, nesse momento mais teórico, é de que existe essa diferença, né, e que chá, né, efetivamente, teoricamente, tecnicamente ou academicamente, ele vai ser oriundo apenas da Camellia sinensis. E todo o resto, todas as outras plantas, frutas, condimentos, eles serão chamados de infusões. Infusões ou tisanas, que vai ser aí o mote do nosso bate-papo logo mais à frente. Então, e ficam aqui apresentados os nossos chás. Pode passar, Ruth, por favor. Apresentados os nossos chás, eu tenho aqui alguns produtores, né? Tem China, tem Japão, tem Coreia do Sul, tem a Índia, a Tailândia, o Brasil. Felizmente, a gente tem aí essa produção nacional, como eu já apresentei na cidade de Registro, interior de São Paulo. São países, por exemplo, China, Japão e Índia, são países que produzem muito e também consomem muito, e eles exportam aí, eles enviam esses produtos para o mundo inteiro. Só por curiosidade, grandes empresas de refrigerantes estão aí para a compra desses chás justamente para desenvolverem outras bebidas. É um cultivo importante economicamente, é um cultivo importante do ponto de vista cultural, histórico, de tradições desses países. Pode passar, Ruth. Bem, falei de alguns países que são produtores e a gente não fica de fora. A gente tem uma produção no Quênia muito importante, em que a gente tem a Camellia sinensis privilegiada, porque Quênia fica numa região limitante na linha do Equador, e aí é possível que se faça a colheita e o cultivo da Camellia sinensis ao longo de um ano inteiro. Vale destacar aqui que a Camellia sinensis, em função da sua localidade, vai ter características diferentes, né? A gente vai ter o que a gente chama de terroir, ou então os efeitos da, do solo, do clima, interferindo nessa planta, né? Mas a gente tem aqui o Quênia, que tem uma colheita anual em todas as épocas do ano, isso porque nos outros países que eu mencionei, a colheita, em geral, ela é feita na primavera, e aí, quanto mais no início da primavera, melhor vai ser a qualidade daquela planta, porque ela vai estar desabrochando, ela vai estar saindo daquele momento de hibernação e vai trazer contigo para ela todos os benefícios, né, que a gente busca nessa Camellia sinensis, e que são vários, certo? Grande parte da colheita também no Quênia, assim como nos outros países, é feita à mão, justamente porque precisa ser colhido aquele pequeno broto, aquelas pequenas primeiras folhas da Camellia sinensis. O Japão hoje ele até desenvolveu, mecanizou essa colheita, mas em geral ela é feita manualmente. E claro, né, por conta da importância que essa Camellia sinensis gerou para o Quênia, ele Camellia sinensis, e aí essa associação, uma organização para enviar aí o produto ao longo do mundo, e claro, também mantendo as condições, né, que a gente acredita de boas qualidades, bom trato aos trabalhadores que ali estão presentes, atuando na colheita dessa Camellia sinensis. Pode passar, Ruth, por favor. Bom, como é que essa planta foi eternizada? Esse hábito, né, desde os primórdios em que conta a lenda de que se descobriu essa Camellia sinensis,
Países como Índia, como China, como Japão, passaram por episódios, por momentos de guerra e momentos bastante conturbados na sua história. Né? E em algum momento, no Japão, o Okakura, que foi o autor desse livro do chá, eu recomendo que, se alguém tiver interesse, que leia, porque é um livro que nos faz pensar, né? nos faz nos colocarmos no lugar do outro, né? Em função de todo o tratamento que se foi dado a uma cultura, a um povo. Né? E a gente também passou por situações. Quando eu digo a gente, estou falando dos afro-brasileiros, afrodescendentes de modo geral. E ele foi escrito na década de 1906, num momento em que o Japão estava passando por uma profunda transformação, por uma profunda crise de identidade, depois de ter ficado um período em contato com a cultura ocidental. Houve um choque, e a forma que o Okakura teve para manter, para resgatar sua cultura, foi escrever a respeito do chá. Pode passar, Ruth. E dessa forma, ele foi eternizando essa cultura, esse hábito, as tradições. Isso fez com que o chá, de um modo geral, os orientais, de modo geral, sejam aí reconhecidos e aceitos mundialmente. E eu trouxe aqui, eu vou pedir licença para vocês, para fazer leitura de um trecho que eu retirei desse livro, que eu acho importante a gente pensar. Nós, os asiáticos, ficamos com frequência consternados com a estranha teia de fatos e fantasias que tem sido tecida a nosso respeito. Somos descritos como seres que vivem do perfume do lótus, quando não de ratos e baratas. Ou é fanatismo inútil, ou sensualidade abjeta. A espiritualidade indiana tem sido ridicularizada como ignorância, a sobriedade chinesa como estupidez, e o patriotismo japonês como resultado do fatalismo. Eu não terminei de ler esse livro. Quando eu cheguei nesse ponto, me fez refletir muito, né, de que não somos nós apenas os descendentes afros, mas todo um outro povo, outros povos que também passam por esses pré-julgamentos. Como é forte a gente ouvir, né, um relato desse, e que, da mesma forma, levou esse autor a escrever sobre o chá, que resgatou ali a cultura desse povo e o respeito desse povo. Não se nega que o chá é uma bebida mundialmente aceita e consumida no mundo. Alguns estudos dizem que, depois da água, o chá é a segunda bebida mais consumida no mundo. Se a gente estivesse no mundo do café, diríamos que o café é a segunda bebida mais consumida do mundo. Mas sim, o chá é muito consumida, é uma bebida muito consumida, e ela tem essa força, porque em algum momento alguém resolveu dizer que nós estamos aqui e essa bebida ela nos retrata. É um resgate da sua tradição, é o resgate da sua cultura. E isso só foi possível porque esses orientais, em algum momento, tiveram ali a sensibilidade de ouvir os seus ancestrais e perpetuar as histórias que por eles eram ou foram contadas. Pode passar, Ruth, por favor. E aí, o que vem a ser essa ancestralidade oriental? Se a gente estivesse no ao vivo, olho no olho, a gente poderia fazer uma brincadeira. O que você pensa do que é, quem é o ancestral oriental? Poderia algumas pessoas vir Buda, poderia fazer uma referência lá na Índia com o Gange, né? Ou a gente poderia ficar aí pensando em várias outras personagens simbólicos ou religiosos, né? desses locais. O que vale entender e que a gente precisa, nós precisamos entender,
é que temos que ouvir o outro, ouvir o nosso ancestral, porque o ancestral oriental nada mais foi e nada mais continuará sendo os anciãos, né? Claro que teremos aí figuras religiosas envolvidas também, né? Porque uma cultura ela se faz de vários símbolos, certo? Mas nós, enquanto afrodescendentes, precisamos também ter essa sensibilidade, ter esse olhar para a nossa história, ok? Além disso, ressaltar que essa escuta, né, do oriental, do Okakura e tantos outros que vieram após, permitiu aí que o consumo do chá se propagasse e que ele fosse também, seja em muitos lugares, cultuado, preparado, respeitado, disciplinado, tal qual foi apresentado no passado. E aí a gente precisa assim, entender que tem a espiritualidade, que precisa ter ali a sobriedade, que nós precisamos ter também um patriotismo. A gente precisa tirar a máscara da vergonha, tirar a máscara da culpa, que por muitas vezes a gente também fica aí se achando culpado, e colocar, assim como o Okakura, a nossa história de uma forma mais tangível, né? De uma forma mais real. Precisamos também sair do contexto da oralidade para que a gente consiga propagar aí a nossa história. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente fala da ancestralidade afro, deveria ter colocado uma interrogação. O que seria essa ancestralidade afro? Eu imagino, até montando esse material, eu fiquei pensando que muitas pessoas iriam se recolher, ficar pequenas, ou então sair do contexto, pensar em outra coisa, mudar do assunto, porque quando a gente fala do mundo afro, as coisas elas são, no mínimo, muito tristes, ou são mal vistas, são marginalizadas, são mal contadas, né? E essa ancestralidade, assim como dos orientais, ela também é pautada nos nossos anciãos, né? E eu vou trazer aqui como referência de anciãos a mulher, né? Essa mulher, ela pode ser a nossa bisavó, ela pode ser a nossa avó, a nossa mãe, a nossa tia, nossas madrinhas, mulheres que estão conosco, porque nós, afro, temos essa força que é a mulher. Né? A mulher, ela, por mais que ela seja colocada à parte ou marginalizada em vários momentos, em vários contextos, é a mulher. É a mulher que está ali na cura, é a mulher que vai ter a sensibilidade, é a mulher que tem as marcas na pele, as marcas no espírito. A mulher, ela tem a vida, é a guardiã, ela vai ter ali a superação, vai ter a espiritualidade, que a Celinha desbravou o mundo a respeito de espiritualidade, que nada tem a ver com religiosidade. E aí, um parênteses, se você não assistiu, por favor, vá lá, que é uma descoberta incrível sobre espiritualidade, a gente precisa entender. A religiosidade, que sim, ela vai estar ali presente. A mulher, ela tem o saber, a mulher, ela tem o fazer, ela sabe, ela carrega consigo essas palavras. E por que não também a dororidade, né? Ela não, além de estarmos juntas, ela também entende das nossas dores. E as nossas anciãs são as responsáveis por nossa ancestralidade. É claro que nós vamos ter ali anciãos, sim, mas em sua grande maioria são elas que estão ali na base, nos dando essas referências, nos dando essa força para que a gente tenha ali a possibilidade de perpetuar aquele saber e aquele fazer. Pode passar, Ruth, por favor. Eu acho que pulou uma, Ruth. Não, desculpa. Passa mais uma, por favor. Ah, sim.
Volta lá, desculpa, obrigada. Eu me perdi aqui no contexto rapidinho. E aí, pensando nessas ancestrais, né, quem são essas pessoas, né? Em geral, nós chamamos de griots. São essas pessoas idosas que vão levar, que vão ter com elas o saber, o fazer de uma história. Né? E eu vou repetir, que já foi falado, que está escrito em muitos lugares, quando um ancião morre, ele leva com ele uma biblioteca. E essa biblioteca ela não pode simplesmente desaparecer da face da terra, porque senão nós continuaremos sendo contados pelo olhar de outro, e a nossa história precisa ser contada por nós, assim como o Okakura fez. E aí eu chamo, né, eu trago o convite, eu chamo a atenção para essa importância de você que tem na sua casa um griot, seja uma tia, uma madrinha, uma avó, uma bisavó, que você ouça, que você converse, que você dê valor àquelas palavras, àquelas histórias que estão ali contadas por elas, porque no futuro, que ele não é muito distante, a gente vai relembrar e a gente vai conseguir perpassar essa história. Pode passar, Ruth, por favor. E aí eu pergunto para vocês, de onde vêm nossas histórias com chá? Vem das benzeções? Quem nunca? Vem da cura? Vem dos banhos? Vem sim dos rituais religiosos, vem dos bolos, vem de vó. A gente sempre que pensa num momento chá, vem de vó. E essa foi uma pergunta que me foi feita, quer dizer, a mim e aos meus colegas durante o curso de sommelier, o que nos lembrava o chá. E na minha vez eu falei que lembrava a minha avó. Né? Minha avó, eu não fui criada pela minha mãe, fui criada pela minha avó. E a minha avó, ela foi essa mulher, foi uma ancestral que tinha ali com ela suas marcas, tinha sua cura, o seu saber, tinha o seu fazer, tinha força, tinha vida. E foi aí que eu, né, foi a partir dela que eu me baseio, me balizo, me fortaleço para dar continuidade. Então, eu carrego essa ancestralidade e carrego para os meus filhos também, porque é importante que eles saibam da minha história. E é preciso que eles saibam da história de quem os gerou, para que eles continuem perpetuando, né, essa ancestralidade, que a gente não deve ter vergonha da nossa história, que é belíssima, riquíssima e de muita força. Né? A gente, olhando para isso tudo, para a nossa história, com um olhar que é verdadeiro, a gente tem muita responsabilidade na criação de muitos espaços, eu diria até na criação, né, de grande parte desse nosso mundo terra. Pode passar, Ruth. Agora eu vou tomar a liberdade de fazer uma leitura a partir dessa pergunta, de onde vem o nosso conhecimento de chá, porque eu precisei buscar também na oralidade de uma anciã. E aí eu fui atrás de uma pessoa que pudesse conversar comigo e me trazer um pouco do relato. E ela escreveu, vou mostrar aqui para vocês, ela reescreveu para a gente, para mim, tá? Ela colocou no papel, eu vou ler só esse trecho, ela colocou também alguns chás que ela relatou, e durante a escrita dessa anciã, vou chamá-la assim, dessa griot, ela relatou muito do que foi a história da mãe dela enquanto mulher negra e do que foi a história da mãe dela enquanto mulher negra. E isso foi muito bom para que eu também me fortalecesse e tomasse da responsabilidade
de ocupar os espaços e dizer que nós temos, sim, que ter da oralidade e colocar tangível, colocar físico, fazer a escrita dessas histórias para que a gente consiga perpetuar. E aí ela disse assim: pelas minhas lembranças de infância, na época, até 1948, mais ou menos, não havia quase remédios de laboratório. Na verdade, as farmácias eram mais para manipulação, de acordo com o médico. Digo, receita do médico. Eu, nascida em 1941, me recordo que só andei aos 3 anos, porque sofria de raquitismo e vivia na rezadeira e banhos de ervas. Tínhamos, se tivéssemos sarampos, mamãe nos dava chá de sabugueiro até sumir as pintas vermelhas no corpo. Quando tínhamos irritação nos olhos, hoje é chamado de conjuntivite, era lavar com chá preto, em 3 dias sumia. Tosse era chá de folha de guaco com mel. Essa é uma parte da história dessa anciã. O que vale a gente entender é que ela era curada com chás. Ela era curada pela sua mãe, ou era curada com a ajuda da sua avó. E não existia ali qualquer possibilidade, na época, de se procurar um médico ou de se fazer de comprar ou adquirir uma medicação, como a gente tem acesso a hoje. Nós vivíamos antigamente sem esse acesso e todas as doenças eram curadas, eram tratadas a partir do chá. Pode passar, Ruth, por favor. E esse chás que eu venho falando, que eu acabei de relatar aqui, ele então não vai ser um chá como a Camellia sinensis. Ele vai ser chamado de tisana ou infusões no nosso meio teórico, no nosso meio acadêmico. Quando a gente se refere a tisanas, que é o que a gente vai abordar, que eu vou passar um pouquinho a respeito, que foi o que curou essa anciã, que foi o que curou essa griot, eu estou falando de plantas, de ervas, de condimentos que vão ter algum efeito terapêutico. Não que o chá lá atrás da Camellia sinensis não tenha, mas para ela foi dado esse termo chá. Todas as outras são chamadas de tisanas ou infusão. Repetindo, se for uma tisana, ela vai ter um efeito terapêutico. E aí eu trouxe aqui uma breve apresentação de algumas das flores, alguns dos condimentos que podem aí ter esse efeito terapêutico. O chá de limão com alho e mel, a gente vai ter o hibisco, o romã, camomila, morango, gengibre. Eu coloquei também o capim-limão, canela com maçã. Há pouco eu acabei de ouvir que alguém está consumindo um chá de capim-limão com banana. É possível? Sim, é excelente. Então, essas são aí algumas das possibilidades que a gente tem de resgate e de entendimento para a nossa cultura. São as tisanas ou as infusões. Pode passar, Ruth. Dentro desse mundo de tisanas, felizmente, nós também temos os nossos, que é o rooibos. É um arbusto incrível que tem na África do Sul. Ele, enquanto cultivado, ele tem esse aspecto verde, mas após ser triturado, macerado, ele vai ter aí essa coloração avermelhada, e ele é chamado de chá vermelho. Ele só vai ficar com essa tonalidade depois que ele passar pelo processo de cortes, justamente porque ele passa por um processo de reações químicas que vai fazer com que ele escureça. É um chá extremamente aromático e tamanha a sua agradabilidade no público, ele é o único chá, a única planta que não é Camellia sinensis, que é considerado também chá no mundo da camélia. É extremamente, muito consumido no mundo inteiro
e particularmente ele foi um dos primeiros que caiu na minha graça. Ele é uma tisana, porque ele vai ter aí um efeito também terapêutico, ele é anti-inflamatório, anti-alérgico, assim como a Camellia sinensis, ele também tem um efeito muito diurético. Percebam que aqui eu começo a dar ênfase a algumas propriedades, porque são essas propriedades que vão aí dar todo o glamour para essas tisanas ou para essas infusões assim chamadas. Pode passar, por favor. Algumas outras que eu vou chamar aqui de matos de beber e matos de curar. Esses matos são as nossas, fazem parte da nossa ancestralidade. Foi a partir desses matos que nossa ancestralidade curou, que é, eu também provoco e convido a todos a buscar um pouco mais da nossa história para que ela não se perca. E aí eu tenho Martin, eu vou colocar aqui entre parênteses o nome científico de cada uma delas, que isso é importante, porque a gente sabe que existem aí muitas fraudes, então toda vez que você for comprar uma folha ou uma erva, uma planta, um condimento, para você fazer uma infusão, que você busque sempre pelo nome científico. E não se engane que quem conhece vai saber exatamente qual é a planta que você está procurando. Então, eu vou apresentar aqui algumas apenas. O mate, a Ilix paraguariensis, que é uma bebida muito consumida. Eu estou no Rio de Janeiro e essa bebida é um clássico aqui no Rio. E para que muitos acham que ela tem um efeito não afrodisíaco para os homens, vamos assim dizer, ela não, nada tem a ver, mas ela inibe cansaço e também o estresse. A camomila, que é uma flor maravilhosa, considerada aí excelente para calmante, também para anti-inflamatório, para analgésico. Hortelã, atenção ao hortelã, porque nós temos diferentes tipos de hortelã, mas o que vale a gente entender é que ela também vai ajudar a gente na rinite alérgica, em asma, em problemas do trato respiratório. Pode passar, Ruth, por favor. Mulungu, eu não conheço o Mulungu, mas ele é muito famoso, ele é muito queridinho, principalmente agora aqui na época de pandemia, porque ele vai ajudar na ansiedade, na insônia. Eucalipto a gente encontra pelas cidades, particularmente eu tenho pertinho e consegui alguns galhos. Usei uma folha e ele tem que ser usado com muita, muita moderação, porque ele exala muito o seu aroma e também o seu sabor. Inhame, quem tem uma avó em casa, quem tem uma griot em casa, em algum momento já ouviu dizer que o inhame ele vai ter um efeito de detoxificação ou depuração do nosso sangue, ele desintoxica o nosso sangue, é excelente para o sistema imunológico, e eu já tive a oportunidade, né, que eu falo com um ganho de causa, de ver o seu efeito, de fato, enquanto utilizado de maneira correta. Eu coloquei essa imagem que tem um limãozinho ali, porque ele também vai ser benéfico para ativar outros nutrientes nessa planta. Pode passar, Ruth, por favor. Quebra-pedra. Quebra-pedra, ela tem o nome já se justifica. Ela cresce entre as pedras e ela também é utilizada muito para os cálculos renais, e é uma realidade. Eu vou chamar a atenção também para que a gente não faça uso dessas plantas como se elas fossem água, né? Que também não deve ser consumida em excesso. É importante que a gente faça o uso com muita moderação e cuidado na escolha das nossas plantas para as nossas infusões. A aroeira, que também vai estar atrelada ao tratamento de tosse, reumatismo. Dente de leão é um mato que a gente encontra pelas cidades. Aqui por onde eu ando, eu sempre vejo ali um dente de leão.
e aí as pessoas às vezes não têm lá o recurso financeiro para adquirir aquele medicamento, e você tem um remédio no quintal e não sabe. Pode passar, Ruth, por favor. Vou apresentar alguns outros, sem dar especificamente a que se destinam: o aranto, manjericão, a cana do brejo, a unha de gato, a flor de buganvília, o alecrim. São matos que eram utilizados pelos nossos ancestrais e que nos davam a cura, que nos davam a força, que nos remetiam, nos traziam de volta à vida. E essas plantas todas foram e são hoje utilizadas por muitos anciãos ainda, sem qualquer tipo de bula, apenas com o saber, com o fazer. E que, na maioria das vezes, vai ter ali por trás uma mulher, uma griot, uma anciã, trazendo para a gente o benefício daquela planta. Por isso é importante, por isso é importante que a gente ouça os demais, a gente ouça os nossos antepassados, que a gente busque informações que estejam pautadas nesses matos de beber, nesses matos de curar, e que muitos deles também serão os matos de comer, hoje chamados como punks. Pode passar, Ruth, por favor. Algumas observações que eu quero falar a respeito desses chás. Quando a gente conversa com um ancião, com uma griot, ele sempre vai dizer para a gente a forma de mexer, a quantidade de água, a quantidade de planta, o tempo de aquecimento, o tempo de utilização, a forma de se beber. E isso é muito importante. Quero ressaltar também que os nossos anciãos, eles são referência para o que a gente está chamando hoje de fitoterapia. São esses princípios ativos presentes nesses matos de bebê que vão aí movimentar essa indústria. Então, a gente tem a possibilidade de ter um arsenal, assim como o Kakuro, de contar a nossa história a partir desses matos, a partir dessas infusões que nos curaram e que nos trataram, e que em alguns lugares, porque são poucos ainda os lugares, que tem essa história vívida para ser contada. Então, precisa-se você saber se conhecer, saber se perceber. Essas tisanas não vão fazer milagre. A gente precisa entender como a gente é e precisa se perceber quando a gente faz a utilização de uma infusão. A gente também precisa conhecer bem quem é o mato que a gente, qual é o mato que a gente vai colher e como é que a gente vai fazer esse mato. Os matos podem ser parecidos. Faça o consumo com moderação, ditado que a gente conhece. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, não podemos exagerar. Beber com prazer. Pense que aquele mato ele está vindo da terra, ele está vindo de Gaia, de uma mãe que nos dá a vida, de uma mãe que nos alimenta. Faça e beba com prazer. Aproveite aquele momento que você vai preparar a sua infusão ou a sua tisana. Coloque o melhor de você naquela preparação. Traga aquela referência ancestral para aquele momento. Pense no cuidado, pense no valor para aquela pessoa. Busque o conhecimento e compartilhe o conhecimento a partir desses matos de cura. Nem sempre o chá ou a tisana vão ter os efeitos que a gente está precisando. Pode ser que eu não tenha feito a escolha correta. Pode ser que aquele momento não seja o momento do mato, e sim a gente procurar um médico efetivamente. Seja responsável com as suas escolhas, seja responsável com os seus anciãos, seja responsável com o próximo que virá depois de você. Procure ter autocuidado, porque os nossos anciãos, os nossos ancestrais ou as nossas ancestrais, elas buscavam sempre o cuidado.
Permita-se a novas experiências, agradeça a cada dia, agradeça o mato que você tem aí no seu quintal e que pode te ajudar, pode ajudar a um próximo. Pode passar, Ruth, por favor. Fica aqui algumas denúncias. Nós não temos referências. Temos que ter referências escritas por nós. A nossa história tem que ser contada por nós. Quantas de nós carrega consigo a sabedoria ancestral e está guardada por conta da vergonha, está guardada por conta do medo, está guardada por conta daquilo que o outro vai pensar. Enquanto isso, outros escrevem com o olhar deles sobre a nossa vida. Isso não está certo e a gente tem ferramentas para mudar essa história. Temos que resgatar os saberes, sim, temos muitos saberes. E esses saberes, eles também estão presentes nos nossos matos de beber. Cada uma das plantas, eu não apresentei nem um terço das plantas, dos matos que a gente tem para colocar aqui. Então, a gente tem muito ainda que resgatar. Acredito que vocês que estão aí ouvindo devem ter um ou outro, uma história ou outra, um alguém ou outro, que vai ter ali algo para te contar. Converse, coloque no papel, guarde, compartilhe. A gente precisa ouvir essa história. Depois, pode passar, Ruth, por favor. Vamos aos anúncios. Estamos nos aquilombando por meio desse culináforo, por meio desse espaço que felizmente está aberto e que felizmente a gente tem a oportunidade de compartilhar, de falar, de expor as nossas ideias a partir dos nossos olhares, a partir dos nossos entendimentos. Temos muito aliados, felizmente. Lembrar que saber é resistência. Temos um tanto para fazer, com um tanto ainda para se salvar. Somos convocados para esse anúncio, para que a gente consiga reescrever ou escrever de fato a nossa história a partir da ancestralidade, tendo como base aí um pouco desse chás, que culturalmente vai continuar sendo chamado de chás, ou das nossas tisanas. Ruth, pode passar, que eu acho que agora vem um outro momento. Pode passar. Ah, essas são as nossas aliadas que eu quero compartilhar. Eu acho importante, porque nós precisamos ser uma rede, né? Todos os povos se ajudam. Todos os povos se ajudam. A gente precisa aprender a se ajudar. Alguém deve estar perguntando: só tem você, sommelier de chá negra? Nesse momento, tem eu e a Flávia, que é essa mulher que carrega consigo uma ancestralidade e que eu convido vocês a conhecer um pouco mais desse trabalho dela no Capins da Terra. É uma mulher negra, ela mora em São Paulo e que faz um movimento incrível sobre a nossa cultura, sobre a nossa história, sobre os nossos hábitos, sobre o consumo de chá também. Tá? Essa é uma. Depois, por favor, Ruth, pode passar. Eu tive a oportunidade, e eu preciso que vocês depois, por favor, assistam a essa oficina no Festival Movimentos Negros, que me tocou, me emocionou muito, que eu assisti ali o depoimento de uma, que eu vou pedir a permissão de chamá-la como griot também, que trouxe muito da ancestralidade, do poder, do sentimento desses matos. Ela apresenta muitos matos e fala daqueles matos, em que você sente ali a presença de outras pessoas ali, trazendo todo esse sentimento, esse cuidado com essas plantas. Então, é muito bom a gente ainda poder ter uma griot viva que possa nos trazer, nos apresentar essas plantas e dizendo ali quais os cuidados que a gente precisa ter para a gente ter os benefícios da cura.
ou do tratamento. E claro, saiu, e claro, eu não poderia deixar de também compartilhar outra aliada, outras irmãs que também acabei conhecendo há pouco tempo, que é a rede Fulanas, Negras da Amazônia Brasileira. São mulheres que estão ali na Amazônia, falando dos matos, efetivamente. Uma delas é a farmacêutica, propriedade em falar dos benefícios, em falar de outros aspectos que envolvem a indústria farmacêutica, e traz para a gente também um arsenal de outros matos que estão aí sendo dizimados, muitas vezes, por conta da própria indústria, ou então por conta da exploração da madeira, e que a gente vai perdendo referência, em que elas também denunciam. Precisamos escrever, precisamos colocar essa ancestralidade em papel, precisamos colocar isso na escrita. Temos que sair da oralidade. Lembrem-se, quando um velho morre, quando um ancião morre, ele vai levar com ele uma biblioteca. E, gente, uma biblioteca é uma biblioteca. É muita informação, é muita cultura, é muita história que a gente acaba perdendo. Está aqui o link para vocês, está no YouTube. Se vocês quiserem, é só. Quiserem não, por favor, acessem, que vocês vão ter uma visão extremamente diferenciada sobre esses matos. E vale muito a pena a gente entender e buscar essas outras pessoas para que a gente se fortaleça nessa caminhada. E eu vou aqui mais uma vez, porque foi tão impactante, emocionante essa live que elas fizeram, e eu vou fazer a leitura de um poema que se chama Herança de Vó. Não poderia ser diferente, eu me emociono, que é da, da nossa irmã Clemilda, que é da Rede Fulanas, e ela iniciou a live dela com esse poema escrito por ela mesma, e eu vou terminar o meu com esse poema. Um poema de vó, porque é de vó que a gente tem muita referência, ou é da nossa bisavó, é daquela anciã. E no meu caso, essa é a minha ancestralidade. É ela que me fez ser o que eu sou hoje. Então, vamos lá. Herança de vó, irmã Clemilda Andrade. De vó, herdei os passos firmes, a andar descalço, sem deixar rastros. A atenção redobrada a tudo e a todos. Cuidado, o caminho é perigoso. De vó, aprendi a confiança, a simplicidade e a altivez. A não curvar diante do jugo que nos massacra por pura insensatez. Vó bem sabia, andar descalço é vantajoso. De vó, aprendi que nada acontece antes do tempo. Tal tem o seu momento. Dela, aprendi o respeito às tradições, aos mais velhos, às crianças, à vida, à natureza. De vó, aprendi que a vida é um dom precioso. É preciso pôr sentido nela, pôr reparo em tudo o que acontece, cada passo. Porque andar juntos é vantajoso. De vó, aprendi a pisar firme no chão e que andar descalço é liberar e receber energia. Dádiva da terra, mãe ancestral. De vó, herdei o respeito à cultura dos meus ancestrais.
na circularidade da vida, os corpos a girar. E como sou maranhense, tambor de crioula dançar, bumba meu boi dançar. E é assim que eu termino esse tema de chá e ancestralidade, porque acredito que cada um de nós tem aí consigo um ancestral, seja lá pautado numa avó, numa tia, numa irmã, numa madrinha, em alguém que seja uma referência, em alguém que seja referência porque está carregando consigo uma história a partir de um ato de bebê. Como a gente está aqui no meio acadêmico também, eu vou deixar essa referência, né, para que vocês possam acessá-la, está disponível, livre, e acessem essa referência e tenham consigo, até mesmo para nos ajudar no futuro, ok? Pode passar, Ruth, por favor. Termino aqui dizendo que culinário é resistência a partir do alimento e da bebida. Somos sim Ubuntu, somos sim, porque eu sou, porque nós somos, e se nós ainda não somos, nós seremos. Muito obrigada, e se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre chá, chá com K no Instagram. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Ruth, por mediar, me ajudar aqui nessa transmissão. Obrigada, Malu. E obrigada a todos que estão aí presentes, me ouvindo e que se dispuseram aí a nos escutar em mais essa live, que eu acredito que seja mais um bate-papo, mais informativo, mas que fica aí o nosso pensar, que ficam aí as denúncias e que ficam também os anúncios, para que a gente possa continuar a nossa caminhada para nos tornarmos sujeitos. Muito obrigada. Obrigada, professora Kátia, em nome do Culinafro. Foi uma palestra linda. A gente com certeza aprendeu muitas coisas importantes e nos fez refletir bastante também, né? Com certeza foi uma viagem. Pelo menos eu tive uma viagem no tempo aqui. Eu vou ler alguns comentários legais. Aqui a Jéssica disse: estamos tomando uma infusão de guaco para te acompanhar. Ai, que delícia! Muito bom. A Ruth falando sobre a infusão de cidreira com banana, receita da Dona Mãe. Olha só, vovó. A Célia falando: minha mãe costumava fazer chá de capim santo. Delícia. Camila falando sobre minha mãe cura tudo com chá. Bom. Você tem uma biblioteca aí, viva, né? Então agarre essa biblioteca, busque todo o conhecimento que ela tem para te passar, porque em cada palavrinha, em cada chá, ela vai ter uma história para te contar. E essa história é sempre muito rica. Parabéns. A Liana comentando: nossa alimentação mudou muito no decorrer dos anos. Demais, demais. A globalização, ela tem, eu vejo para os dois lados. Ela tem um aspecto que a gente é apresentado a uma infinidade de outros alimentos, mas a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não perder as nossas raízes, as nossas tradições. É isso que é importante, porque em algum momento a gente vai voltar a ela, não tem jeito. A gente vai sentir falta. A Elga comentou: sensacional essa fala sobre os mais idosos. Eles são únicos. São, sim, são. Eu não tenho muitos mais idosos, assim, muito próximos de mim, mas eu sempre aconselho aquelas pessoas que têm uma avó, uma bisavó. Fico até feliz, emocionada. Nossa, você tem uma avó. E isso é muito bom. A gente acaba dando valor a essas pessoas depois que elas se partem. E aí a gente sente falta de muita coisa que poderia já estar com a gente. Então, é aquela receita daquele bolo, a forma de fazer aquele chá, né? E a gente vai se tornar em algum momento um griot, né? A gente vai se tornar em algum momento ancestral de alguém. Então a gente precisa carregar e transmitir. Muito bom mesmo. Adoro, adoro os idosos. A Jéssica fez um pedido aqui. Kátia, depois conta pra gente o chá que você aprendeu com as mulheres da sua família.
Ai, meu Deus. Então, eu ia até falar desse, eu aprendi um com a minha avó. Meus filhos outro dia falaram, mãe, faz aquele chá lá da cuca. Eu, que chá de cuca? Aquele que cura a gripe, que cura tudo. E é um chá muito emblemático para mim. Eu costumo dizer que é um quentão sem cachaça, porque ele vai ter lá, ele vai ter o açúcar caramelizado, vai ter gengibre, cravo, canela, laranja e ou limão. A minha avó, para dar uma incrementada, ela colocava alho amassado ali e dava para a gente beber toda vez que a gente ia apresentar. Sou eu e minha irmã, toda vez que a gente apresentava ali um sintoma de resfriado. A gente, mas era tiro e queda, porque a gente suava, ela dizia que a febre saiu, que o catarro saiu, que estava tudo expectorado, era tiro e queda. Ela correndo tentar. Então, esse é um temático. Além do chá de hortelã, tinha muito na casa, muito de cebola. Bom demais. Kátia, tá Saiu? travando um pouco a Não. sua internet. Oi. Você pode repetir, por Voltou. favor? Nós duas. Ai, acho que a Malu travou. Voltou agora. Além de casca de cebola também, sempre que a gente tem algum mal-estar de intestino, de estômago, ela pedia, ela fazia. Eu há muitos anos, mas ela sempre falava muito, né? Se você tiver com dor de cabeça, de intestino, de, opa, de, Tá travando um pouco. de boldo também, como aquele boldo, né? E ela falou assim, isso, né? Que quando o remédio é amargo, ele é melhor ainda, né? Eu falei, eu acho que sim. Né? O remédio amargo é o remédio que geralmente Gente, agora Kátia, você quer encerrar agora por conta da conexão? tá dando. Tá bem ruim de entender o que você tá falando. Pode ser, oi, eu vou. Oi, Tá bom? gente, é uma pena Agradecer a novamente ao conexão da Curinafro, a Catinha. oportunidade. Catinha, a gente está te ouvindo com muita dificuldade. Ai, uma pena. Essas coisas ao vivo acontecem, né, Malu? Mas a mensagem, né, que a Kátia tinha para trazer para a gente, talvez ela entre, né, saia e entre. Às vezes a conexão melhora um pouco. Vamos aguardar aqui, que a gente já vai encerrar. Eu com a apresentação de Kátia e com os comentários, né? Foram muitos comentários, né, Malu? Acho que todo mundo tem uma experiência com chás, está todo mundo comentando das avós, das Da mães, né? viagem, né? Das curas. Deixa eu ver se a Kátia está voltando. Kátia, a gente está comentando aqui enquanto você retorna. Eu peguei aqui o material de trabalho da Gisele, que eu acho que pode ser uma próxima convidada para a gente. A Gisele traz algumas informações da pesquisa que ela fez no Quilombo da Machadinha, quando ela conversa com as mulheres sobre o cuidado em saúde. E certamente os matos de curar aparecem, né? É muito lindo, porque
aparecem na forma de chá, como algumas colocaram aqui, como banho. Olha a Nani colocando aqui que a família usa muito chá, que usa casca de cebola, né? Todo mundo assim comentando bastante o uso, mas tem uma colocação que eu acho super interessante, Malu, escuta isso. Olha o que uma das entrevistadas disse para a Gisele. Tem erva, e ensinando, né, o que a Cátia está falando, do modo de fazer. Tem erva que não pode cozinhar. Você só pode abafar. Senão, você mata o pé. Olha que interessante. A forma de preparar o chá, né? A maneira como você prepara o chá é determinante para a permanência da vida dessa planta na terra. E quando eu estava estudando a Sandra Petit, a Sandra de Petit, que é uma professora que trabalha com o corpo, né, como instrumento de dança afro-ancestral, ela explica que o porquê de muitas expressões da cultura de matriz africana serem feitas em conexão com o chão, né, batendo o pé no chão, descalços, no terreiro, né, ser essa ligação com a terra. Ela fala justamente isso, porque terra é símbolo de ancestralidade. Então, por isso, essa preocupação, né, do chá comunicando com a própria terra. Aquilo que você faz no seu fogão ali, como você cozinha essa folha, né, como você faz a infusão dessa folha, vai determinar a permanência ou não daquele pé. Então, são conhecimentos muito profundos, né? Tem muita sabedoria envolvida aí. Que bom que Kátia conseguiu voltar, eu volto para os bastidores, mas já deixando assim o gostinho, o convite da gente trazer a Gisele aqui também para contar a experiência dela. Beijo, meninas. Entrei só para fazer essa perfumaria aí enquanto Kátia estabelecia. E que perfumaria, e é isso mesmo, né? A gente precisa saber qual a erva e qual é a forma de preparar. E aí a gente também vai ter lá diferentes formas de preparo. Eu tenho forma de preparo por infusão, eu tenho forma de preparo por decocção, eu tenho outras formas de preparo, que isso a gente não viu lá, né, no curso de sommelier, que é você amassar, pilar aquela folha, ou aquela erva, ou aquele mato, colocar um pouquinho de água e fazer lá, ingerir aquela mistura. Então, cada mato vai ter ali a sua peculiaridade, vai ter ali a sua história, ela vai trazer um saber e um fazer, não é de qualquer forma. Por isso, essa relação, né, da ancestralidade com o chá. E lembrando que o chá, ele não vai ser apenas para beber, né? Ele pode ser também para a gente fazer ali uma preparação culinária, ou ainda a gente vai se utilizar ali das benzeções, dos banhos, que é muito comum quando a gente fala, né, da nossa cultura africana. E isso é muito importante. A Jéssica e a Nani trouxeram também sobre a questão do banho e da reza, né? Sim, das ervas sim. que são usadas. Para fazer as benzeções, né? Para fazer as rezas. Eu já fui benzida, rezada na minha infância várias vezes. Hoje a gente não encontra muito isso, né? Parece que virou um tabu, né? E isso na época também já era à vista, era feito tudo muito escondido, né? Porque parece que a gente era meio que bruxo. A gente só não foi para a Inquisição, né? Não sei por quê, mas a gente é visto como bruxos ou como curandeiros, porque a gente tem ali, a gente carrega esse saber, né, essa ancestralidade, e é isso que a gente precisa resgatar, porque a partir disso é que vem as histórias, né, é que vem aí as nossas referências de fato, entender quem somos nós. Sim. A gente tem também recomendação de material aqui, ó, Ah, da Elis legal! Dalet, que é terapeuta naturista holística. Excelente tema. Sou uma estudiosa dos chás, da cultura e do ritual dos chás. Um dos meus livros de cabeceira, Viagem ao Mundo do Chá, e Na Gracindo. Recomendo. Talta Chá. Ótimo, mais uma referência para a gente.
a gente precisa aí vir resgatando e realmente vir compartilhando, porque a busca, quando a gente vai atrás desses saberes na escrita, ela é muito rasa, a gente não encontra muitos materiais, ou eles estão bem escondidos por aí. Obrigada, viu? Vou utilizar sim. Aqui, ó, a Camila comentando. Ah, lá em casa eu aprendi isso. Casca de cajueiro não pode cozinhar. E o do nosso quintal morreu. Morreu. Ai, cozinhou e morreu. De fato, de fato. Muito legal. Engraçado, né? Que talvez a gente pudesse perguntar, nossa, mas morreu por quê? A resposta quem tem é quem estava lá e a gente não ouviu, né? Porque deve ter uma resposta para isso, né? É essa ancestralidade, é esse saber que a gente precisa buscar. E eu, mais uma vez, eu retorno ao livro de Okakuro, foi naquele momento em que ele se viu perdendo a sua cultura, ele resolveu, a partir dessa bebida, pautar, né? Ele resolveu colocar ali a sua história como resgate de toda uma cultura que está aí, né? E a gente tem muito, a gente não tem só uma camélia sinensis, a gente tem uma infinidade de matas. Tem muita gente falando também Ah, que eu foi também, rezebeira. Foi também. Eu vou levar a assim, porque eu era muito levada também, sabe? Então a gente pode finalizar o nosso encontro? Se não tiver mais perguntas, eu acho que a internet também já começou a oscilar de novo. Está chovendo aqui. Tem mais comentários agora. Então eu queria A live vai agradecer. ficar gravada, né? Isso, Fica vai ficar aqui no YouTube. Eu gostaria de pedir que também nos seguisse no Instagram, Culinafro FRJ. E agradecer a professora Kátia, a professora Ruth e o nosso projeto pela essa oportunidade e por a gente poder ter, né, acesso a essas palestras tão importantes. Também deixar aqui que talvez mês que vem, agosto, setembro, a gente tenha um novo ciclo de palestras também sobre os temas que a gente aborda no Culinafro. Muito bom. Continuam os comentários, mas eu agradeço. Valorizem, ouçam seus ancestrais, os seus griots, ou seus griots, e a gente continua a nossa luta, a nossa batalha para contar a nossa história. Muito obrigada pela oportunidade, e eu estou por aí também no Chá com K. Obrigada, gente. Obrigada, Culinafro. Tchau, tchau, gente.